agradecendo a participação tão expressiva que temos recebido no nosso canal da Mediação e Direito de Família. Hoje voltamos com mais um tema relativo a estes assuntos que precisam ser divulgados, e o nosso propósito é justamente o de difundir a prática da mediação para que ela se torne a cultura da mediação ou a cultura de paz. Os conceitos de mediação, para quem desejar se aprofundar, poderá procurar numa publicação de nossa autoria, onde todos esses temas são tratados com fundamentação teórica. Para aqueles que estão aproveitando estas nossas vivências para implantar uma educação de cultura de não litígio, mas sim de diálogo, hoje nós vamos enfrentar um tema que tem sido bastante frequente no convívio de todas as pessoas, que são as questões relativas aos casais homoafetivos. Nós temos hoje já estabelecido que não se fala mais casais homossexuais. Por quê? Porque ninguém fala casais de outra forma quando são casais heterossexuais. Ninguém fala assim, ele é um casal heterossexual. Já viram falar isso? Não, não tem. Só se fala de homossexuais. Eliminamos isso, graças a uma doutrina que foi muito bem desenvolvida, e hoje se fala casais homoafetivos. Por quê? São ligados não pelo sexo, mas pelo afeto. Lembrando sempre que já tivemos a oportunidade de falar que afeto é tudo aquilo que nos afeta, que não é indiferente. O afeto vai do extremo oposto, que é muito carinho, muito amor, até uma manifestação contrária, total, que leva a brigas, etc. Porque tudo isso é afeto. Então, nós vamos tratar do tema como casais homoafetivos, que nós temos cada vez mais, felizmente a legislação e os julgados nos tribunais nos levaram a essa grande conquista de que há hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso é muito recente, mas isso trouxe uma grande liberdade para os afetos de muitas pessoas que ficavam excluídos de um convívio social porque eram repudiados. Ainda são um pouco repudiados, sim, mas aos poucos, quanto mais casos há de pessoas se relacionando como família, embora sejam pessoas do mesmo sexo, nós temos mais possibilidade de fazer com que vá se naturalizando isto no convívio social. Temos, eu vou até dar um exemplo, eu conheço uma criança de 6 anos, que é uma menina que estuda numa escola muito famosa de São Paulo, e ela trouxe uma questão para a família dela em casa, dizendo assim, mas por que eu tenho que obedecer o meu pai e a minha mãe? Então ela se questionava ali, querendo ganhar um espaço, para ser a vencedora, Aí a
mãe falou para ela: porque você foi feita de papai e de mamãe, então você tem que ser respeitosa com as questões do papai e da mamãe. Diz assim: mas na minha classe tem uma menina que tem 2 mamães, não tem papai. E também tem uma outra criança da minha classe que ela tem 2 papais, um dia um que vai buscar, o outro dia o outro que vai buscar. E ela é feita de papai e papai e não de papai e mamãe. Olha que coisa fantástica! Quando eu ouvi essa história, eu me encantei com o progresso dessa nova cultura que nós temos em frente. Como lidar com isto? Quando nós começamos este tema de hoje dizendo assim, casais homoafetivos, né? E mediação. Quando houver conflito entre casais homoafetivos que cheguem a nós mediadores, para nós não faz a menor diferença, porque o que vale é a relação afetiva. Tanto faz ser entre 2 homens, entre 2 mulheres ou entre um homem e uma mulher. Não tem diferença, a legislação é absolutamente a mesma e o que nós precisamos é apenas cuidar muito bem deste mediador que tenha uma formação muito bem feita para não ter perigo de atuar com preconceito. Aí seria algo horrível, né? Nós temos enfrentado isso muitas vezes diante de juízes, quando vai para o judiciário. E eles não são formados para isso, né? O juiz não foi formado para isso. E ele muitas vezes tem alguma questão que ele se coloca com uma posição preconceituosa. Então é este o cuidado que nós temos que ter, porém nós temos que lidar com afetos das pessoas. É isso o que importa para o direito de família e para a mediação familiar.